Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre Tchaikovsky, um compositor que trouxe inúmeras contribuições para o mundo da música e também da dança, né? Quem conhece Tchaikovsky sabe que ele tem uma influência muito grande sobre o balé. Então, Tchaikovsky nasceu em 1840, é russo da nata, certo? Ali na época dos contemporâneos dos grandes compositores. Tchaikovsky, apesar de não ter um talento absurdo para desenvolvimento de teclas, desenvolvimento de instrumento na sua infância até os 7 anos de idade, mas começou a estudar com 7 anos e começou a desenvolver essa arte. Quem o conhecia já observava que ele tinha uma sensibilidade muito grande. Tchaikovsky é de família classe média alta, tem um bom recurso, um povo considerado quase que rico na época. Então era uma pessoa de condições. Aos 14 anos mais ou menos, até tentava compor alguma coisa, porém não tinha aquele talento, não tinha aquela abertura ainda, não estava preparado estruturalmente para conseguir fazer as grandes composições como Mozart, por exemplo. Né? Que, inclusive, Tchaikovsky era muito fã de Mozart, muito fã de Mozart. Então, apenas aos 21 anos de idade é que Tchaikovsky começa esse trabalho de estudar mais profundamente a arte da música e se aprofundar. E viu que ali realmente era um chamado, ele tinha uma proposta muito interessante para a arte da música. Ele tinha ele já se identificava muito bem e as pessoas o reconheciam como tal. E ele começou realmente a se aprofundar nessa área. E filosoficamente, na vida dele, né, na filosofia de vida dele, tinha muitos problemas, né? Tchaikovsky não era uma pessoa considerada muito feliz, de acordo com a história, muito triste, né? Sempre tinha problemas nessa parte, né? Ele era homossexual. Então eram vários fatores que ali deixavam Tchaikovsky em uma situação complicada, né? E a música, com certeza, era um escape. Ele conseguia transmitir um pouco dos seus problemas da sua vida, um pouco de toda a sua vivência, né, das suas filosofias, ele conseguia transmitir. Não conseguia passar para as pessoas, vamos dizer assim, mas ele, por meio da música ele fazia essa questão. Por exemplo, Valsa das Flores, Lago dos Cisnes, né? Quebra-Nozes, essas músicas, elas são todas de Tchaikovsky. São composições que têm uma abertura muito grande para o balé, né? Tem uma sensibilidade para o balé muito grande. Mas também é muito forte na questão da música, da musicalidade. As notas, as composições de Tchaikovsky, elas tinham características que de início disseram que poderia ser mais nacionalistas, né? Da questão de ser russo, mas depois era mais cosmopolita, né? Foi uma coisa mais universal que foi feito. Há controvérsias que uns dizem que Tchaikovsky era menos nacionalista, não fazia muito música russa e tinha mais essa proposta para fora. Já outros, como um comentário do próprio Stravinsky, disse que ele era mais russo do que muitos russos que eram nacionalistas. Então, e além de tudo, hoje Tchaikovsky é considerado um dos maiores, mais conhecidos músicos populares, né, no mundo, nomes da Rússia. Então Tchaikovsky teve uma contribuição muito grande nessa questão. Tchaikovsky teve um casamento, casou com uma mulher chamada Antonina, né? Mas teve na cabeça dele, esse casamento ia trazer uma estabilidade, de uma certa forma, maior na vida dele, mas não foi isso que aconteceu. Apenas com 9 semanas de casamento, Tchaikovsky veio a se separar, né? Na verdade, continuou mantendo a esposa, mas não quis continuar aquela vida ali, né, com ela. Porém, ele teve um relacionamento muito maior com uma moça chamada Nadezhda, né, que teve um relacionamento muito diferente, na verdade, com o Tchaikovsky, que eles apenas se comunicavam por meio de cartas. Ela ajudava financeiramente ele também, nessa época que ele estava compondo muito, viajando. E eles fizeram um acordo que eles só podiam, basicamente, se comunicar por meio de cartas, mas não se viam. Porque ela fez até uma carta uma vez, e uma vez mandou uma mensagem para ele, dizendo que tinha medo de ver e não gostar, em si, de não gostar da pessoa dele, da personalidade dele, enfim. São várias coisas, várias cartas que foram enviadas ali, e ele até confirmou realmente se é melhor assim
Se você prefere dessa forma, então que fique assim. Teve uma oportunidade que os dois ainda se viram, né? E mas foi bem desconcertante a situação, diz as cartas, os livros, que ele levantou o chapéu, cumprimentou ela, mas saíram um para um lado e para o outro. Isso foi um relacionamento que durou anos e anos, né, entre os dois. Então você vê que essa questão, né, da vida de Tchaikovsky era bem complexa, né? Tchaikovsky era homossexual, mas tinha também uma uma vontade de casar-se, vamos dizer assim. Casou-se, não deu certo, mas teve um relacionamento, né, à distância com uma mulher, enfim. Então isso tudo foi também refletido um pouco na vida, nas músicas, nas canções de Tchaikovsky. Tchaikovsky morreu em 1893, né? Morreu razoavelmente jovem, mas para aquelas épocas não tanto, né? Então, e deixou sua contribuição. A morte de Tchaikovsky também tem algumas polêmicas. Uns dizem, a história conta que Tchaikovsky tomou uma água e essa água, sem ser filtrada, lhe transferiu uma doença chamada cólera, né? Já tem alguns conspiradores que dizem que a morte de Tchaikovsky foi feita de acordo com um grupo. O grupo fez com que Tchaikovsky se matasse, né? Fez com que Tchaikovsky se suicidasse devido até mesmo à homossexualidade dele. Isso aí é uma teoria da conspiração, vamos dizer assim, né? Mas a versão mais aceita é a versão que ele foi tomar uma água e dessa água ele adoeceu. Enfim, então são várias questões que movem ali a vida de Tchaikovsky. Então é isso, gente. Tem muitos outros fatos interessantes sobre a vida deste compositor, deste grande compositor que eu admiro muito e queria partilhar justamente com vocês um pouco disso, certo? Então, um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, a gente pode discutir também. Alguma coisa que não foi falada, né? Mas para não ficar muito longo demais, tá certo? Então, valeu pessoal, um grande abraço aí para todos.